Bom dia, amigos. Estamos juntos mais uma vez neste encontro matinal que para mim é muito prazeroso. Me sinto muito alegre em poder contar com a sua atenção, com a sua companhia nesses momentos iniciais do dia. Desejo que o dia de hoje seja ricamente abençoado por Deus, que você tenha grandes realizações, grandes conquistas, mas eu quero me dirigir especialmente aos aniversariantes desta quinta-feira e dizer a vocês que o nosso desejo de coração é que Deus cuide de suas vidas de modo particular e especial e que você sinta a presença de Deus caminhando ao seu lado, a mão de Deus a protegê-lo e a guiá-lo e a paz de Deus inundando a sua vida. Temos aqui o privilégio de estudar o livro dos Provérbios, estamos quase no final. Chegamos à nossa penúltima meditação e estudo no livro dos Provérbios. Eu quero convidá-lo a ler comigo os versículos 15 e 16 do capítulo 30 do livro dos Provérbios, que dizem o seguinte: A sanguessuga tem duas filhas, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem basta: a sepultura, o ventre estéril, a terra que nunca se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Mais uma vez, os provérbios incluem imagens, figuras. O sanguessuga, a sanguessuga, o fogo, o ventre, a sepultura. Imagens colocadas com um propósito muito claro. Falar a respeito da ambição desmedida, da ambição incontida, do desejo permanente por ter mais. Já falei sobre isso aqui em outra ocasião, até porque no livro dos Provérbios não é esta a única ocasião em que esse tema ocorre. Lembrei, por exemplo, aqui que há uma expressão corriqueira entre nós, segundo a qual a medida do ter nunca enche. Há uma ambição desmedida, é a isto que o texto se refere. Já mencionei aqui, inclusive, que a ambição em si é uma coisa positiva, é uma coisa boa, é natural que desejemos crescer. Deus nos deu essa faculdade, Deus nos deu esse desejo, esse ímpeto pelo progresso, pelo desenvolvimento, pelo aperfeiçoamento, pela conquista de algo melhor. Isso é um desejo natural no ser humano. No entanto, o texto aqui fala da ambição desmedida, por isso as imagens são imagens chocantes. A imagem da sanguessuga, a imagem da sepultura, a imagem do fogo. Perceba que há não apenas uma ideia de ansiedade, de desejo, mas há também uma ideia de destruição. A ideia de algo desenfreado, algo desmedido, algo que inclusive traz prejuízos. E aqui o texto quer se referir a situações nas quais esta ambição foge ao controle. E não é difícil encontrar na experiência, seja nossa, seja dos outros, situações nas quais a ambição se torna desmedida, a ambição se torna excessiva. Alguém já disse que deveríamos amar as pessoas e gostar das coisas. O que acontece algumas vezes é que as pessoas amam as coisas e, no máximo, gostam das pessoas. O que acontece, então, é que ao invés de desejar as pessoas e usar as coisas, nós somos tentados a desejar as coisas e usar as pessoas. As pessoas com as quais convivemos, ou não, as pessoas de nossa sociedade, acabam sendo vistas como instrumento, como meio para se alcançar um fim. É justamente nessa direção que ocorre, por exemplo, a exploração. E quando falo de exploração, isso acontece no terreno comercial e, lamentavelmente, ocorre algumas vezes no terreno religioso. Como é triste perceber isso. Mas há muitas vezes a exploração da credulidade das pessoas, exploração da ingenuidade das pessoas, e do mesmo jeito que algumas propostas comerciais estão sempre caminhando nessa direção, algumas propostas religiosas não são muito diferentes. Assim como a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Algumas propostas que encontramos em nossa sociedade, inclusive no meio religioso, são muitas vezes propostas acompanhadas
apenas de um pedido insistente e da busca insistente pelo dar. A verdade é que nós, como seres humanos, somos dotados do desejo de crescer e da ambição por ter mais, o que em si não é nocivo. No entanto, se a nossa vida passa a ser dirigida, incentivada, estimulada, movida apenas pela ânsia do ter, nós assumiremos uma atitude monstruosa diante da existência. É preciso entender que os bens são meio e jamais fim, que os bens são instrumento e não objetivo final de nossa existência, razão de ser de nossa existência. Precisamos entender que na vida podemos sim possuir coisas, e essas coisas podem nos proporcionar momentos de alegria e satisfação, mas que esta alegria e esta satisfação serão muito maiores quando as coisas que nós possuímos se tornarem instrumentos para abençoar os outros, instrumentos para proporcionar alegria para os outros, instrumentos para alcançar outras vidas. Do que nós temos, certamente há muito que pode ser repartido, que pode ser dividido. Em diferentes níveis possuímos coisas, e essas coisas podem sim ser compartilhadas. Estaremos muito mais felizes na alegria do compartilhar do que na experiência do conquistar mais, à qual temos nos dedicado algumas vezes. Que, seguindo o alerta da palavra de Deus, possamos viver uma vida na qual o desejo pelo ter seja apenas um meio, um caminho, um instrumento para o ser. Que em nossa vida o ser signifique muito mais do que o ter. E é isso que certamente Deus deseja para nós. Eu quero convidá-lo a orarmos juntos ao Senhor nesse instante. Vamos falar com Ele. Vamos suplicar a sua direção para a nossa vida. Pai querido, muito obrigado pelas oportunidades que nos concedes, inclusive as oportunidades para crescer, para conquistar e para possuir mais. Ajuda-nos a entender, porém, Senhor, que todas estas coisas são instrumento. E ajuda-nos a ser bênção nas Tuas mãos, para alcançar a vida de outras pessoas, para beneficiar outras pessoas e para transmitir do Teu amor aos outros, pelo modo como nós vivemos e pelo modo generoso como nós agimos em relação a elas. Ó Pai, que o mundo possa perceber em nós o Teu amor e a Tua generosidade. Dirige, Senhor, os nossos passos e que cada um daqueles que nos assistem neste instante tenha a sua vida conduzida e orientada por Ti e pelos Teus princípios. Eu suplico no nome de Jesus. Amém.